abraçar os irmãos com o Pai Senhor Jesus. Amém, amados? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, quero externar aqui a minha alegria, a minha satisfação em voltar aqui mais uma vez, para a glória do Eterno, para juntos nós celebrarmos aquele que é digno de todo louvor e toda adoração. Muita alegria em ver alguns irmãos aqui em nome de Jesus Cristo, que possamos juntos sermos edificados pela palavra do Senhor. Amém, amados? Abra o Santo Livro, por gentileza, do Evangelho Eterno de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 26. Texto conhecido, mas acredito que o Senhor vai edificar a nossa fé e a nossa vida nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho Eterno de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 8, versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde há muito tempo, grave esse detalhe aqui, desde há muito tempo, estava possesso de demônios, e andava vestido, e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardaram-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não mandasse para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e viram, e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem a quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, e assentado aos pés de Jesus, sua glória. E temeram. Os que tinham visto, contaram-lhe também como fora salvo aquele demoniado, e toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Quem fez, amado? Jesus. Quem fez? Jesus. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo, amado. Amados, preste bem atenção na palavra que nós vamos ouvir nessa noite, a palavra eterna. Eu posso ter uma pequena sensação que a cristandade moderna, ela não acredita muito no mundo espiritual, ou ela trata o mundo espiritual de maneira leviana. Ela não acredita mais que de fato Satanás ele está por aí e ele age. Haja vista que nós cremos sim que Satanás age, que Satanás opera, mas também não isentamos a responsabilidade humana. Satanás opera, Satanás entra, mas isso não isenta o homem da sua responsabilidade. Mas retornando, eu sinto isso nessa cristandade moderna, que não crê mais que de fato Satanás está aí e ele está destruindo, amados irmãos, o homem, destruindo a sociedade, destruindo aquele que Deus criou. E Deus disse, Deus declarou: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança.
o intento de Satanás, amados irmãos, é destruir isso. E ele não brinca. Ele não brinca. Ele não vai, amados irmãos, fazer ou agir de misericórdia, de complacência, não. Satanás, de fato, ele vai atuar como ele age. A passagem de Jó deixa muito claro. É para nós aprendermos. Deus diz, de onde vem? Ele diz, da terra, e de passear por ela. Então Satanás, ele está aí. Alguns teólogos dizem, não, Satanás não está agindo, não. Satanás não está operando, não. Satanás, ele está preso, não. Satanás, porque se ele agir, a sociedade não aguentaria. Não, Satanás está aí. Satanás está agindo. Ele declarou, eu vim da terra e de passear por ela. E Deus disse, viste meu servo Jó? Ele, claro que eu vi. Eu vi. Claro que eu contemplei. Aí Deus declara sobre Jó. Jó é homem temente a Deus. Desvia-se do mal. Aí Satanás declara assim, é claro, mas o Senhor também o cerca de sério. O Senhor o protege. O Senhor o abençoa. Tira tudo quanto possui e vê se não blasfemará contra ti. E Deus abre, amados irmãos, uma possibilidade de Satanás agir na vida de Jó. Debaixo da permissão do Senhor. E ele entra, e nós sabemos o que ele fez. Pastor, por que você está falando isso daí? Porque eu não gosto de falar muito sobre esse assunto, sobre situações de expulsar demônio daqui e acolá, eu não gosto muito. Mas quando nós passamos por essa experiência, mostra que a realidade do mundo espiritual, ela está aí, amados. E nós não podemos ser negligentes. A Escritura diz em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Ou seja, é uma advertência, mas é para nós termos a consciência de nós não darmos uma brecha sequer para Satanás entrar em nossa vida. Paulo diz, não abra precedente, não dê uma possibilidade, não abra uma janela, uma porta, uma fagulha, não dê uma oportunidade. Por quê? Porque ele não brincará, ele não poupará. Mas irmãos, esse texto aqui diz que esse homem aqui tinha uma casa, tinha uma família. E alguma coisa aconteceu na vida desse homem aqui, que os demônios entraram e tiraram esse homem do seu seio familiar. No texto final, Jesus disse, ele queria acompanhar Jesus falou, volta para a tua casa. Opa, conjecturo eu, esse homem tem família. Vamos conjecturar, esse homem tem uma esposa, esse homem tem filho. Ah, não tem esposa, tem uma mãe. Ah, não tem mãe, pode ter um pai. Esse homem não veio do nada, ele veio de um seio familiar. Ele veio de um berço. Mas vamos conjecturar que ele tinha uma esposa, tinha família, tinha um trabalho. O nome dele era Roberto. E por algum motivo ele deu lugar ao diabo, amor. Ele deu oportunidade para o diabo entrar na vida dele. E Satanás não brincou. Entrou e não veio sozinho. Veio acompanhado com uma legião de demônios. Eu saí do trabalho rápido para tomar banho e vim para cá. Eu cheguei em casa, minha família não estava em casa. Está tendo aniversário familiar, eles foram, eu não fui, eu vim para cá. Eu falei com o pastor Jorge, eu entrei dentro da minha casa que está aquele silêncio, aquele vazio. Eu falei, mas nossa, cadê a vida do meu lar? Cadê a vida da minha casa? Cadê meu filho? Cadê minha filha? Cadê minha esposa? Que me recebe com carinho, com afago, com sorriso, com amor, com paixão. Cadê? Mas estava vazio. Mas eu tenho a ciência, a consciência e o exercício de fé, que ao sair daqui, eu os verei. Eu contemplarei a face deles novamente, e eles a minha. Mas imagina, meus irmãos, uma família que tinha um homem, um cidadão, um trabalhador, um pai de família, um marido, o seu Roberto, trabalhava no comércio e falava com todo mundo, dava boa noite, bom dia, boa tarde. Era prestativo, atuante, operante, consciente, saudável. E por algum motivo um demônio entra na vida desse homem e tira esse homem da sua casa, tira esse homem da sua família, faz com que esse homem abandone o seu lar, faz com que esse homem abandone o seu casamento, faz com que esse homem abandone os seus filhos, faz com que esse homem perca a dignidade, o respeito, a moral, a consciência, o trabalho. Porque ele saiu, amor, da casa, ele abandonou a sua própria família. É por isso que Paulo diz, não deixe lugar ao diabo.
Jesus Cristo disse: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, eu posso também conjecturar que de alguma maneira esse homem aqui já sofreu uma opressão. Porque quando um espírito sai, ele anda por lugares áridos, diz Jesus, buscando repouso, e não encontra, diz a Bíblia. Mas diz ele na sua consciência, o espírito, que fala de a persona, ele fala: opa, eu voltarei para a minha casa da onde saí. Satanás, quando ele tem guarida, ele acha que eu e você somos de propriedade dele. Mas deixa eu te dizer, você não pertence ao diabo, você não pertence a Satanás, você pertence a Deus, você é de Deus, você foi criado para a glória de Deus, você pertence a Ele. Só que Satanás quer falar: eu vou voltar para a minha casa da onde eu saí. Ele se acha dono, amado. Possivelmente esse homem aqui já sofreu opressão, Satanás já tinha entrado, e ele foi liberto, mas ele deu brecha de novo. Satanás falou: agora eu vou com mais. Agora eu vou com mais. E o texto diz que voltando, acha desocupada, varrida, adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores com ele, e entrando habita ali. E são os últimos estágios daquele homem, pior do que o primeiro. Mas só que ele não levou só 7, ele levou 6.000 demônios para a vida daquele homem. E tirou aquele homem da sua casa, e tirou aquele homem da sua esposa, e tirou aquele homem dos seus filhos. Imagina a saudade dos filhos, amado. Imagina os filhos. Vamos conjecturar de repente um filho de 8 anos, 10 anos, e perguntando para a mãe: mamãe, cadê papai? Por que ele saiu? Por que ele nos abandonou? Por que agora ele está na rua? Por que agora ele fica andando assim? Mal vestido, maltrapilho, todo drogado, alcoolizado, falando coisa com coisa, falando sozinho. Mamãe, por que eu vi papai na rua e ele não quer voltar? O que aconteceu? A filha com saudade: mamãe, por que papai não me leva mais para a escola? Por que ele saiu da nossa casa? Por que ele abandonou o nosso lar? O estado dele se tornou pior. Satanás, ele entra para destruir as vidas, amado. Eu tenho visto isso de perto. Vidas destruídas pela droga, pela mentira, pelo pecado, pela vida promíscua. E a gente está vendo pessoas, amados irmãos, em surto, em loucura, em desespero, abarrotando os centros de recuperação, morando nas ruas, na chamada Cracolândia. E a sociedade acha: não, é problema com droga, não, é problema com alcoolismo. Mas são demônios, amado, atuando na vida de pessoas, destruindo a vida de pessoas. Ele não poupa, ele não tem misericórdia, ele não tem piedade. Marcos capítulo 9 fala de uma criança, em que Satanás entrou numa criança, e outra hora jogava ela na água, outra hora no fogo, e jogava essa criança com violência no chão, e ela espumava, se debatia, se degladiava entre si, outra hora tentando morrer afogada, outra hora tentando morrer queimada. Ou seja, um espírito de suicídio. E a gente está vendo aí. Eu fui atender uma família de Petrópolis, em que um garoto de 15 anos, depois de ir para um culto, se suicidou na casa do pai, amado. Ele foi num culto domingo, e depois foi para a casa do pai, falando que ia estudar no colégio naval. Família estruturada, pai policial, a mãe trabalha na prefeitura, ou seja, todo mundo bem estruturado. Um policial reformado, e um menino estudando no colégio naval, 15 anos de idade, 15 anos, se matou dentro da casa do pai, depois de ir para um culto. É esse texto aqui. Outra hora na água, outra hora no fogo. E a Bíblia diz que esse pai desesperado, ele vai até Jesus: Jesus, eu levei meu filho até os teus discípulos para expulsar o demônio do meu filho, eles não puderam. Senhor, tem misericórdia de mim, ele está tentando matar o meu filho, a minha descendência, ajuda-me, Senhor. Ele não poupa a criança, amado. Ele não poupa pai de família, ele não poupa idoso, ele não tem piedade, não tem misericórdia. A Bíblia fala em Lucas 13, uma mulher encurvada, que estava ali na sinagoga. Amados irmãozinhos, vamos colocar, era um tipo de igreja, ela ia para o culto, mas tinha um espírito de enfermidade naquela mulher, que há 18 anos a tomava, a possuía, a dominava, e aquela mulher estava lá, Bíblia na mão,
levantando a mão. Nós te adoramos, mas curvada. Nós te adoramos. Mas está lá curvada. Mas está lá, não é direita. Coluna fala de postura, fala de estrutura. A Bíblia diz que a igreja é coluna e baluarte da igreja. E Satanás, ele quer curvar, quer oprimir, ele quer colocar peso, ele quer fazer com que as pessoas não olhem mais para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. E ele fazia com que aquela mulher ficasse ali curvada, oprimida, mas aquela mulher no coração dela, ela falou: eu não nasci assim, eu não nasci doente, eu não nasci oprimida, eu não nasci depressiva, eu nasci perfeita, eu vou buscar a minha cura, a minha libertação. Havia nela um desejo de ser liberta, amado. A despeito da dor, da enfermidade, da doença, da opressão, ela estava ali buscando o quê? Ser tratada, curada, tocada pelo Senhor. E o Senhor viu aquela mulher e libertou aquela mulher, que há 18 anos vivia daquela maneira. E quantas pessoas você não conhece assim? Quantas pessoas você não conhece que 20 anos está no alcoolismo, 20 anos tem problema com maconha, 20 anos tem problema com cocaína, 20 anos tem problema moral, não consegue se libertar, não consegue, tem psicopatia, a mentalidade doentia, fala sozinha, tem esquizofrenia, e você fala: meu Deus, o que é? Leva um psiquiatra, psicólogo, terapeuta, e nada resolve, nada soluciona, nada dá jeito. E passa um ano, passa 2, passa 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos daquela maneira. Como essa mulher aqui, 18 anos. Então os demônios não brincam não, amado. Os filhos sacerdotes Selma queriam brincar com o mundo espiritual. Peraí, se Paulo está expulsando o demônio, eu também posso. Se Paulo está expulsando, eu também vou lá. Se Paulo faz, eu também posso. É o quê? É só utilizar o nome de Jesus? Pode utilizar o nome de Jesus, amados irmãos. Você pode até expulsar o demônio, mas isso não significa que você é aprovado por Deus. Eles foram lá e experimentaram a violência dos demônios. E isso é até um ato de misericórdia de Deus, tá? Porque é melhor tentar dessa maneira e ser envergonhado, e se arrepender e mudar, do que continuar fazendo e dando certo e você achar que está sendo aprovado por Deus. Porque ali a Bíblia diz que os espíritos tomaram ele, agrediram, tiraram a veste, humilharam, mostrou vergonha, nudez e o pecado dele, e eles saíram feridos daquela casa. Atos 19 fala sobre isso. Então não é brincadeira não, santo. A mulher Sírio-Fenícia, ela falou: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Senhor, há quanto tempo eu tento libertar minha filha? Ela não sai do baile funk, ela não larga cocaína, ela não larga loló, ela não consegue, Senhor. Ela está com o menino, ela está com o outro, está com 2, está com 3, ela não tem compromisso, dignidade, ela não estuda, ela não me respeita. Senhor, olha só como é que ela está endemoniada. Mas ela foi buscar pela família dela. O que eu aprendo? Não desista dos seus. Está na droga, mas é meu filho. Está na cocaína, mas é meu filho. Está bebendo, mas é meu filho. Eu não vou desistir. Eu vou lutar com as armas espirituais. Eu vou buscar o meu Deus para ele operar na minha família. Tem uma promessa que a minha família será bendita no Senhor. Aleluia. Aquela mulher foi lá, amado, buscar no Senhor um milagre. Satanás está arrebatando essas pessoas. A Bíblia diz, quando Jesus chega lá, na terra dos Gadarenos, o texto está assim, no versículo 26, e navegaram para a terra dos Gadarenos. O que significa isso? A etimologia da palavra Gadareno significa fronteira, cercado, recinto. Satanás tira as pessoas do seu lar e leva para um cercado, para uma fronteira, para uma barreira, para uma distância. Ele não quer que a pessoa fique ali no seio familiar. Significa um lugar de destruição, Gadara. Você vê esses ambientes e você fala assim: meu Deus, ali não há vida. Você vê essas pessoas nessa condição, ali não há vida. Você olha um bar, por exemplo, lá em Magé tem um bar chamado Bar do Pé Sujo. Conhece, né? Você olha para aquele bar, o que você vê? Legiões de demônio, pessoas oprimidas, sujas,
Homens que devem aparentar ou ter 40 anos, parece ter 65, sem dente, destruído, sujo, maltrapilho, falando coisa com coisa, tomando uma cachaça atrás da outra. Ou seja, ele leva para esses lugares de Gadara, lugar de fronteira, lugar de destruição, é um cercado, é um recinto, é um lugar, meus irmãos, obscuro, é um lugar de destruição de vidas. Esse homem aqui estava assim. Ele largou a sua casa, largou a sua família, deixou a sua esposa sem o marido, deixou os filhos sem o pai. Os seus filhos eram órfãos de um pai vivo. E a Bíblia diz, versículo 27, que quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade. E onde quer, e desde que muito tempo estava possesso de demônio. A despeito de ser um recinto, a despeito de ser uma fronteira, a despeito de ser um lugar de destruição, eles, amados irmãos, eles não estão no manicômio judicial, eles não só estão no presídio, essas pessoas estão aí na cidade. É a gente sair daqui, a gente vai encontrar pessoas como esse gadareno aqui. Ah, o gadareno está longe de mim. Está não, está aí, está por aí, está num bar da vida, está numa rua da vida, maltrapilho, rasgado, sujo, um homem que tinha uma profissão excelente, nesse centro de operação a qual nós vamos, eu encontrei um homem que ele era um vereador que estava lá, mano. Não consegue se recuperar, não consegue se reerguer, perdeu identidade, característica, respeito, está com surto de loucura, porque desde há muito tempo estava possesso por demônio. Muito tempo. E se a gente for puxar na nossa memória, de repente a gente conhece alguém assim, que há muito tempo tem problema, que há muito tempo vive assim, que há muito tempo não consegue vencer, que há muito tempo você olha para ela, você não enxerga a vida, você vê morte, você vê opressão, você vê uma pessoa, meus irmãos, que vive ali oprimida e não consegue se libertar. Ela não tem vida, ela está na cidade, ela está no ambiente que as pessoas falam, não, a cidade tem tudo que pode levar à destruição. Sabe o que significa a nossa cidade para Deus? A nossa rebeldia. É isso que significa. É isso que significa. Por quê, pastor? Porque a nossa cidade quem preparou foi Ele, ó glória. A nossa cidade está nos céus, ó glória, diz a palavra, onde aguardamos o nosso Salvador, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos abatidos e nos levará para morar com Ele, diz a palavra. O que ele quer dizer? Aqui não é o nosso lugar, aqui não é a nossa cidade, aqui não é a nossa morada. E essas pessoas estão aí, vivendo assim, há muito tempo, possesso por demônio. E o texto dá a característica dele: não andava vestido. Você imagina alguém que não andava vestido, não anda vestido. Vou contar o caso da minha família, um tio meu, na época, ele usava muita cola, e ele dava alguns surtos. Lá em Magé, Jorge deve lembrar, Jorge antigo Sami, lembra? Sami lá na Piedade, ele ficou muitas vezes internado lá, porque ele usava muita cola e maconha, cachaça, álcool, e ficava assim, nesse ciclo. Uma vez ele deu um surto, e ele entrou na igreja batista, próximo da minha casa, pelado. Pensa numa situação dessa, meu diabo. Uma pessoa em sã consciência faz um negócio desse, irmão. Vem correndo, negão alto, foi, entrou nu dentro da igreja, mano. E as irmãs, os irmãos tentando segurar ele, suado, negão grande, escorregando igual um som, aquela coisa. Eu falei, meu Deus. Aí agarraram ele, colocaram roupa, levaram para um quartinho, aquela coisa toda. Por quê? Oprimido, há muito tempo, não andava vestido. Fala da vergonha que Satanás quer promover em mim, em você, em qualquer um que dá lugar para ele. Fala do pecado, irmão. Satanás tem envergonhado muitas pessoas. Muita gente não tem andado pelado, mas tem sido envergonhado pelo diabo.
que tem dado lugar ao diabo, não anda vestido e não habitava em qualquer casa, mas aonde? Nos sepulcros, ou seja, num ambiente de morte, num ambiente onde ninguém quer ir. Você gosta de cemitério? Eu não gosto. Quem gosta de cemitério aqui? Jorge foi num negócio que ele falou, pastor, negócio bonito. Eu falei, mas não quero não. Negócio bonito, tudo de mármore, de vidraça, tudo bonitinho. Tem até músico profissional. Não quero não. A gente não gosta de cemitério, a gente não gosta de ir. A gente, quando morre, vai afastado, porque não tem como, vai para lá. Mas quando a gente tem que ir por alguém, ninguém gosta de estar lá. E como que alguém sem consciência vai habitar lá? Esse homem foi para lá. Porque é isso que Satanás quer mostrar e falar, é para lá que eu vou te levar se você continuar no pecado. Porque o salário do pecado é a morte, é para cá que eu vou te trazer. O seu resultado vai ser aqui. Você está morto em vida, você tem fama que vive, mas está morto. E é aqui que é o seu lugar. Porque o salário do pecado é a morte. Ele não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Estava lá, num lugar de morte. Qual a característica desse homem? O texto diz, versículo 29, parte C: e guardavam-no preso com grilhões e cadeia, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. Opa! Ele ficava na cidade, morando no cemitério. A sociedade tentava com armas físicas, prendia ele, mas ele quebrava, amarrava ele, mas ele rebentava, colocava no manicômio judicial, ele fugia, colocava no presídio, ele escapava, colocava corrente, grilhões, mas ele conseguia se libertar. Sabe o que é isso? É gente que consegue se libertar pelo lado de fora, mas não é liberto pelo lado de dentro. É gente que luta com armas humanas e não com armas espirituais. Não adianta, as armas da nossa milícia não são carnais, só glória, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas e levando cativo todo cativeiro. E a consciência do homem cativa Cristo, diz a palavra. Esse homem era preso, mas ele quebrava os grilhões, mas ele tinha condição de quebrar as correntes externas, mas a interna ele não conseguia. Então, meus irmãos, não que devemos ignorar remédio, tratamento. Eu não estou pregando sobre isso não. Então ignora tratamento, então ignora internação. Não estou pregando sobre isso não. Eu estou falando de gente que quer lutar só dessa maneira, só com armas humanas. Eles prendiam ele quebrava, colocava grilhões, ele soltava. E Satanás fazia o quê? Impelia ele para o deserto, para um lugar ermo, um lugar árido, um lugar de morte. E quando ele tem encontro com Jesus, Jesus fala: qual é o teu nome? E ele diz: Legião. Ué, legião? É, porque tinham entrado nele muitos demônios. É isso que Satanás faz. Ele tira o nosso nome, ele tira a nossa identidade, ele tira a nossa dignidade. Qual é o teu nome? É legião. Por quê? Somos muitos. Ele perdeu, amados irmãos, a identidade. Você sabe o seu nome, você sabe a sua origem, da onde você veio, quem você é, o que você faz, a sua profissão, o seu filho, a sua esposa. Você sabe qual é o seu nome? Legião. Por quê? Somos muitos. 6.000 personalidades habitava dentro de uma só pessoa. Aquela pessoa perdeu a sua identidade, a sua dignidade, o seu nome. Lembra quando o povo foi levado cativo? Nabucodonosor fez o quê? Mudou o nome. Satanás, ele gosta de tirar a nossa identidade, irmão. E o texto fala que nós somos chamados pelo nome do Senhor. Nome do Senhor, diz a palavra. Então não deixe Satanás tirar a sua identidade, não deixe ele tirar a sua dignidade, não deixe ele habitar muito tempo na sua vida. Ele não tem nem que encontrar guarida. Aquele homem vivia possesso, no pecado, aprisionado, vergonha social, humilhação, vivia em lugar de morte, amado. Nós não podemos admitir isso, aceitar isso, e vemos pessoas vivendo assim. Foi para isso que Jesus chamou a igreja. A igreja não é chamada para dentro, é chamada para fora. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E pregarmos a essas pessoas. Sabe por quê, amado? Poucas pessoas querem ter contato com essas pessoas, tá? Quem ia lá no cemitério da Gadareno? Ninguém.
Quem quer ir nos hospitais? Ninguém. Quem quer ir nos presídios, a cristandade? Ninguém. Quem quer ir no sem recuperação? Ninguém. Quem quer estar na rua evangelizando? Ninguém. Mas tu pega os megatemplos, está tudo cheio, lotado. Faz evangelismo? Ninguém. Vai ter um show, tá aberto, vai estar lotado, mano. Trazendo a arca, aquela coisa toda, vai estar lotado. Aquele mesmo povo que está lá se chama: vamos nos presídios, vamos nos sem recuperação, vamos arrebatar a nossa cidade, vamos apregoar o ano aceitável do Senhor. Vai só a minoria, mas ninguém quer. Sabe por que não dá mídia, não dá holofote, não aparece, não dá like, não dá honra, não dá mérito, não dá dinheiro, mas dá vida eterna? Porque ninguém foi ou ia atrás daquele homem, mas Jesus vai. Jesus vai. Se o homem não for, Jesus vai. E às vezes ele não precisa de ninguém, porque ele salvou o apóstolo Paulo só na estrada de Damasco. Se eu e você não for, Jesus vai encontrar essas pessoas. Mas ele conta conosco. Ele conta conosco, ele conta com você para abrir a boca e pregar o evangelho. Não ter medo, não ficar oprimido, mas olhar aquela pessoa e enxergar que tem ali algo espiritual e falar: eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que jejuar por essa alma, eu tenho que orar por essa alma, eu tenho que pregar por essa vida. Há quanto tempo ele está vivendo assim, nessa condição, oprimido, abandonado, ali fustigado pelo diabo? Eu não posso ficar vendo isso e não fazer nada. É por isso que Jesus enfrentou uma tempestade, mas ele foi atrás. Porque os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, lutas. Quando Jesus estava indo para lá, para Gadara, se levantou uma tempestade, mas o texto diz, versículo 26, e navegaram para a terra dos Gadarenos. Jesus foi atrás dele. Não tem pessoa que não é recuperável para Jesus. Pode ser o pior criminoso, pode ser a pessoa mais lunática. Jesus tem poder de libertar essa vida. Jesus foi atrás dele, amado. E o demônio teve que se prostrar. O texto diz: e prostrou-se diante dele, clamando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? O nosso Deus é poderoso. Oh glória, oh glória, aleluia. Satanás, ele tenta intimidar. Quando acontece essas coisas, ele tenta intimidar, mas ele grita, muda a voz, o timbre, ele fala coisas, ele quer intimidar. Ele quer causar medo, pânico, intimidação. Mas a nossa força não vem de nós, vem de Deus. É do poder de Deus, é a autoridade de Deus, é do Filho de Deus, é Ele. A ponto do próprio demônio falar, ou os demônios falarem: peço-te que não nos atormentes. Ou seja, ele sabia que Jesus tinha condição de atormentar ele. Ele quer atormentar o homem, e Jesus atormenta os demônios, amor. Aleluia. Jesus, ele veio para isso, para atormentar os demônios, sim, para causar um reboliço nessa obra do diabo que é manifesta pelo pecado. Jesus veio para isso. 1 João 3,8 diz: foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer essa obra do diabo. Foi para isso, amor. É para nós irmos baixar o poder do Espírito Santo com fé. Jesus Cristo disse em Mateus 12:28: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. É pelo Espírito de Deus, amor. É Ele que atormenta. 2 Tessalonicenses diz que Ele vai destruir o iníquo com o assopro da sua boca. Imagina isso, amor. Só o assopro de Jesus, só o poder da sua palavra vai aniquilar o iníquo, Satanás, o diabo, os demônios, aleluia. Como diz Apocalipse 20:10, e o diabo que enganava, aleluia, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Oh glória,
ele chega no ambiente, e se os demônios estiverem ali, eles têm que sair. Não tem opção, não tem objeção para ele, não. Eles têm que sair. A presença de Jesus faz expelir os demônios daquele lugar. Onde tinha morte, vida. Onde tinha destruição, salvação. Onde tinha vergonha, tem honra. Aleluia. Jesus dá dignidade àquele que crê. E eu termino aqui, metangedora, por favor, por gentileza, grupo de louvor. Qual é o teu nome? Legião. Legião é. Por quê? Porque somos muitos. Somos mais de 6.000 habitantes em uma única pessoa só. E mudando toda a personalidade dele, todo o caráter dele. Ele deixou a família, deixou o lar, deixou o trabalho, a dignidade, a moral, o respeito, o pudor, a sensatez. Ele anda despido, falando coisa com coisa, se cortando com um caco de telha. Parece um lunático, um louco, um doente. É isso que eu faço com ele, é isso que eu trabalho para fazer. Para destruir, para matar, para aniquilar, para envergonhar. Mas só que Jesus chega. E quando Jesus chega, ele tem que sair. Aleluia, Jesus. E Jesus não fala muito não, Jesus só fala, sai dele. Aleluia. Sai dele agora. Chegou o momento da libertação, oh glória. Se o Galileu chegar, as correntes têm que cair. Se o Galileu chegar, os demônios têm que cair. Se o Galileu estiver, a prisão, o pecado tem que cair por terra, em nome de Jesus, amado. Glória a Deus. O texto diz que aqueles espíritos saem do homem, entram na manada de porcos, tipificando o pecado. E o resultado do pecado, eles caem do espinhadeiro, falando o resultado dos demônios daqueles que vivem no pecado. Eles caem lá. Mas olha que lindo no texto, amado. Olha que lindo. Lucas 8:35. E saíram a ver o que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus. Agora o grupo foi lá. Agora a sociedade foi. E acharam então, olha só. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios. Como? Vestido e em seu juízo e assentado aos pés de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha que lindo. Agora a sociedade que virou as costas, agora a sociedade que o reprimia, o prendia, o aprisionava, agora fala, não, peraí, aconteceu alguma coisa. Não, peraí, aconteceu? O que aconteceu? Não, o gadareno, aquele que vivia lá no cemitério, é aquele lá. O que se cortava com o carro dele, é esse mesmo. Aquele que a gente prendia com corrente de grilhões, ele arrebentava e agredia as pessoas. No outro evangelho diz que ele agredia pessoas. Sim. O que aconteceu com ele? Ele está vestido. Glória a Deus. Ele está perfeito juízo. Glória a Deus. Voltou a sensatez, ele sabe quem ele é. Aleluia. E o que aconteceu? O que aconteceu? Como que foi? Ele está sentado aos pés de Jesus. Aleluia. Amados irmãos, se a gente se humilhar aos pés do Senhor, Ele liberta, Ele salva, Ele restaura, Ele liberta, Ele transforma, Ele dá dignidade. Aleluia. E eles temeram. Imagina, amados, aquele homem todo carcomido, semblante todo destruído. E agora eles olham para ele e vê eles são perfeitos. É nítido, irmão, quando você vê uma pessoa que usa a droga há muito tempo, o semblante fica todo desconfigurado. Uma pessoa que está carcomida pelo álcool, ela fica toda desconfigurada, magra, doente, inchada, pega avermelhada, esticada. Mas quando o Espírito de Deus entra, mano, Glória a Deus. o semblante muda. Aleluia, Jesus. Sai fora aquele espírito de morte, aquele semblante destruído, e a vida de Deus entra naquele ser humano. Aquele homem se veste, ele está vestido aqui não é com roupa humana só não, ele está vestido com a justiça de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Esse homem está ali agora, às pernas do Senhor, aleluia. E o texto diz, os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E aquele homem a quem havia saído os demônios rogou-lhe que
que lhe deixasse estar com ele, mas Jesus lhe despediu dizendo, 39, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Oh, aleluia! Agora, meus irmãos, aquele homem que saiu de casa, ele está falando, eu tenho uma origem, eu tenho um lar, e é para lá que eu vou voltar, mas agora eu tenho uma missão, qual? E pregar o evangelho a toda criatura. Ele se tornou exemplo, agora ele se tornou um modelo. Por isso que a gente não pode deixar de crer. Para a sociedade, um alcoólatra, para Jesus é um pastor, um missionário, para a sociedade, um ladrão, mas para Jesus é matéria-prima para milagre, amado. A gente não pode deixar de crer. Aquele homem foi e começou a pregoar. Ele falou, Senhor, eu quero te seguir. Volta para tua casa, volta para tua família. Imagina esse homem voltando agora, mãe. Imagina aquela família, estava destruída, abatida, aquela mulher sem marido, os filhos sem pai, a filha perguntando, meu pai nunca mais vai me levar na escola. Imagina aquele homem batendo na porta. Aquele não é fronteira, não é pedra. A imagem é... O homem está lá batendo, ó. Aí a mulher, pois não. Quem é? É Roberto, seu marido. Aí ela, Roberto, as filhas, mamãe, é a voz do meu pai. Sim, eu acho que é. Quando ela abre a porta, aquele homem vestido dignamente, transformado, barbeado, com vida nos olhos, e a filha abraçando as pernas dele. Papai, que bom que o senhor voltou, que bom que o senhor voltou. O que aconteceu foi que o senhor falou. Jesus me salvou, Jesus me salvou, Jesus me libertou. Ele curou a minha ferida, ele tirou de mim os demônios, ele operou em mim o teu querer e o teu efetuar. Ele me visitou, ele me buscou, ele é Deus na minha vida. Glória, glória, glória. Imagina aquela casa, aquele lá dilacerado pelo diabo, agora um lá cheio de vida, de alegria, de paz. Aquela mulher sorrindo, cozinhando, fazendo uma celebração. Ele falando, será que meu patrão não me aceitar? Novamente, ele volta lá e o patrão fala, a sua vaga estava te aguardando você voltar. Porque fui moço, hoje sou velho. Eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Você não vai faltar nada. Deus sustentou a tua família, Deus sustentou a tua casa, e Ele também vai te dar dignidade. Você vai ser honrado nessa terra. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Por isso que o texto diz, o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. Atos 3:19 diz, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempo de refrigério pela presença do Senhor. O refrigério só vem pela presença do Senhor. Imagina quanto tempo aquele homem oprimido com as chamas furtigantes do inferno e dos demônios em sua alma e seu coração. Mas a água da vida entrou, apagou o fogo do inferno, deu refrigério do perdão e da graça e da salvação na vida daquele homem. Se andarmos na luz como na luz ele está, diz a palavra, temos comunhão um com os outros. Por isso Jesus falou, volta para a tua casa. Você tem que voltar à comunhão com a sua família, com seus filhos, com a sua mãe, com seu pai, com sua tia, nem com a sociedade, com aquele que você falou mal, com aquele que você ofendeu. Você tem que voltar. Se andarmos na luz como na luz ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel, glória, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, aleluia, de toda a injustiça. Glória a Deus, aleluia. É isso que Jesus vem fazendo. Glória a Deus.
salvar, libertar, curar. Satanás destrói. Jesus não. Jesus diz assim, Lucas 9,56, porque o Filho do Homem não veio destruir a alma dos homens, mas para salvá-la. Aleluia. Glória a Deus. É isso que Jesus veio fazer. Glória a Deus. Salvar. E se tu pode crer, tudo é possível ao que crer. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite. Eu não sei o que você esperava dessa noite. Mas a minha expectativa é que você saia daqui com uma bomba de Jeová, cheio de fé, acreditando que tudo é possível. Tudo é possível para salvar. Tudo é possível para libertar, para quebrar as cadeias, o grilhão, maldição, tudo que Satanás tem feito aqui dentro. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Dos pais, disse Paulo, eu sou o principal. Em nenhum outro há salvação, porque nem debaixo do céu há outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Que nome é esse? É o nome de Jesus. Porque este é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, diz 1 Timóteo 2,3. Porque há um só Deus, aleluia. Há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, o homem. Ele disse pela boca da irmã Patrícia, eu sou a porta das ovelhas. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E sou conhecido delas, oh glória. Ele conheceu a Cristo. Ele conheceu aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Ele conheceu aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vê ao Pai senão por mim. Ele conheceu aquele que disse, João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele conheceu aquele que disse, eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim não terá sede. Ele conheceu aquele que nele habita toda, diz a palavra, habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus. Ele é Deus. E ele liberta. Então, se você conhecer a verdade, está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E só Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Agora aquele homem tem paz, a família dele tem paz, a cidade tem paz, porque o Deus de paz habita nele. Agora ele é um ex-endemoniado. Agora ele é um missionário com 10 cidades no currículo. Então imagina, mano, aquele que você olhava e não dava nada. De repente estou falando seu marido, de repente estou falando seu filho, de repente estou falando seu primo, não sei, falando de um amigo. E agora você vê ele, perfeito juízo, vestido, salvo, pregando a palavra, falando do amor de Deus, sem chorar, de ver a graça de Deus e não ver pessoas desprezadas pela sociedade. A sociedade espera que Deus fale: eu quero, me dá. Eu sou carpinteiro, eu trabalho com madeira ruim, traz para mim que eu trabalho. Traz para mim que eu direito ele, eu boto ele no prumo, eu boto ela no prumo, eu trabalho direitinho na vida dele, na vida dela. Traz para mim, vai ser queimado no fogo não, vai morar comigo por toda a eternidade. Vai ser uma coluna lá, e uma morte na verdade. É o poder do nosso Deus. Fique de pé comigo se você pode, para celebrar esse Deus poderoso. Aleluia.